Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui quem fala é Adenilson Simões do canal Evidências Escriturais. Por meio desse vídeo eu quero abordar um assunto bastante interessante referente à profecia que foi falada, proferida pelo profeta Natan por parte do Criador. Essa profecia se refere a Salomão ou aí ao Yahshua, o Salvador, filho de Yahweh. É um tema bastante debatido na área escriturais, onde várias pessoas já debateram sobre o assunto, e por achar também um assunto interessante, eu, por meio desse vídeo, quero deixar o meu entendimento, sabendo que é o meu entendimento. Dentro desse ponto de vista, cada um analise e retenha o que for bom, ok? Eu fiz aqui um comentário a qual eu vou ler sobre a questão tópico a tópico. A profecia anunciada pelo profeta Natan se refere ao Salvador e ao Yahshua ou a Salomão? O sistema religioso ele insiste em dizer que essa profecia ela foi dita para Salomão com base em quê? Com base no livro de Crônicas e Reis. Porém, devemos nos ater ao que disse o profeta Natan e pesar as palavras. Quem está falando a verdade? O profeta por parte do Criador ou Davi e Salomão? Devemos analisar tópico a tópico o que o profeta falou em relação ao que se cumpriria na profecia. Existem várias contradições e divergência em alguns escritos por parte de alguns copistas. É o que me leva a crer sobre o motivo dessas divergências é a concepção carnal do texto por parte tanto de Davi como dos escribas que compilaram os livros de Crônica e Reis. Esse é o meu ponto de vista. Por que eu falo num sentido carnal? Porque o Israel do Velho Testamento, eles só entendiam as coisas físicas. Para ele, a sombra do Criador era algo muito distante. E eles não entendiam o verdadeiro plano do Criador. Tanto é que quando o Messias ele diz que antes que Abraão existisse eu sou, ele traz para o lado físico que diz: tu não tens nem 50 anos e viste a Abraão. Ou seja, eles não conseguiram ver, enxergar que aquele que estava ali era o Messias prometido nas Escrituras. E trouxeram o assunto para o lado físico. Essa é a visão do Israel no Velho Testamento, e até hoje muitos hebreus pensam da mesma forma, tanto é que ainda aguardam o Messias. Vejamos os seguintes tópicos. Eu vou pegar aqui as escrituras para a gente passar a ler a questão. Tópico 1. O Criador Yahweh está elogiando a atitude de Davi ou está repreendendo a mesma? De acordo com o texto, que vai do capítulo 7 ao verso 1 ao 17, Davi toma uma bronca do Criador e adverte que ele é que vai fazer casa para Davi, ou seja, o próprio Criador, como diz o texto, é quem vai fazer casa para Davi e não o inverso. Isso nós podemos ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 7. E essa afirmação e promessa se cumpre na pessoa do Salvador Yahshua e não em Salomão, conforme Hebreus capítulo 9, verso 11. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 11 diz o seguinte, que o Salvador Yahshua, ele é o verdadeiro
tabernáculo não feito por mãos humanas. Vou ler aqui o 9 e o 11 de Hebreus, que diz: quando, porém, veio o Messias como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ele é o tabernáculo. O Messias, ele é o verdadeiro templo. Tanto, a prova disso é que quando ele entrou no templo e expulsou os que vendiam, os que cambiavam, os que estavam fazendo negócio dentro da casa do pai, ele disse: destrói esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E segundo o que escreveu João, segundo o que entenderam os apóstolos logo após a sua ressurreição, é que ele se referia ao templo do seu corpo. Só que novamente os fariseus, os judeus, eles entenderam que ele estava falando do templo físico, do templo de pedra. E o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 11, confirma que o Salvador veio como sumo sacerdote e o corpo dele é que é o verdadeiro templo, tabernáculo. Então, vamos ler aqui a passagem do capítulo 7 do livro de 2 Samuel, capítulo 7. Vamos entender um pouco sobre o que fala o profeta Natã a Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Yahweh dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Yahweh se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Yahweh é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Yahweh a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Yahweh: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Yahweh dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes há na terra. Preparei lugar para... Prepararei. Veja em que tempo está o verbo. Prepararei, no sentido futuro, lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, novamente futuro, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Yahweh te faz saber que ele, o Yahweh, te fará casa. Então, quem vai fazer casa para quem? É Davi que vai fazer casa para o Criador ou o Criador que fará casa para Davi? Tópico 2. Dentro desses tópicos eu abordo justamente todo esse texto do capítulo 7 de 2 Samuel. Tópico 2. O Criador Yahweh reverte a situação e o propósito de Davi, e diz que ele, o Criador, é quem vai fazer casa para Davi.
O verso 10 e 11 do capítulo 7 diz o seguinte: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Yalchurum. Agora vem a pergunta, que não quer calar. Os fatos ditos pelo profeta Natan se cumpriu na pessoa de Salomão? De acordo com os relatos de 1 Reis, não foi bem assim. 1 Reis, capítulo 11, descreve a narrativa de como procedeu o reinado de Salomão e como foi o seu fim. Depois que Salomão assumiu o trono do reinado, os filhos da perversidade deixaram de afligir, ou houve algo contrário do que foi dito pelo profeta. Pois depois da sua idolatria, depois de velho, os filhos da perversidade continuaram a perseguir Salomão. Bom, pessoal, quem conhece a história do povo de Israel sabe que o reinado de Salomão houve realmente um período de paz, porém, consequentemente, depois que Salomão ele caiu no pecado de idolatria, o próprio Criador, isso está escrito no livro de Reis, capítulo 11, eu vou ler, levantou inimigos contra Salomão. Então, isso já vai de encontro ao que disse o profeta Natan por parte do Criador, quando diz, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Detalhe, habite. Na época em que o profeta Natan falou essas palavras, Israel já habitava na terra de Canaã. Isso é um entendimento que está me vindo agora à mente. Israel já habitava na terra de Canaã. E outra, como diz no verso 1 do capítulo 7, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Criador dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Israel já vivia num descanso. Ele já não havia mais inimigos que perturbassem ao povo de Israel. Porém, as palavras do Criador no verso 10 e 11 é para algo distante. Prepararei, plantarei, é algo para o futuro. E quem puder ler a história de Israel completa vai ver que no reinado de Salomão, logo depois, quando ele pecou contra o Criador, pecado de iniquidade, idolatria, o reinado dele não foi esse sucesso a qual profere o profeta Natan. Foi algo totalmente diferente do que profetizou o profeta Natan. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Yahweh te faz saber. Ele, o Yahweh, te fará casa. Peraí. O profeta, o Criador está prometendo a Davi que dará descanso a Davi. Como o Criador pode prometer algo que Davi já tem? Porque, como eu falei no capítulo 1, capítulo 7, verso 1, Davi já gozava de um descanso dos seus inimigos. Então, nada mais é que apontando para a pessoa do Criador um descanso espiritual e não físico, como muitos entendem. Tópico 3. Quando o Criador promete a Davi que lhe dará descanso, ele está se referindo a algo físico ou espiritual? Essa é uma pergunta bastante interessante. De acordo com o registro de Samuel 7, o rei Davi já havia recebido o descanso de seus inimigos ao redor e agora ele promete um novo descanso? Ou ele estava se referindo ao descanso na obra realizada por Yahushua, o qual representa o verdadeiro tabernáculo não feito por mãos humanas conforme Hebreus? Também
o Yahweh te faz saber que ele, o Yahweh, te fará casa. Será que isso se refere ao templo de pedra feito por mãos humanas ou ao templo de carne? Como disse o Salvador Yahushua, destrói esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. É bastante interessante e de um fácil entendimento essa questão sobre Salomão e o Salvador Yahushua. Eu quero ler aqui, antes de ler o quarto tópico, eu quero ler aqui no livro de Reis, capítulo 11, que diz o seguinte: após Salomão ser persuadido depois de velho e começar a fazer vários templos para os deuses das mulheres a qual ele amou, a qual perverteu o coração de Salomão, o próprio Criador Yahweh, ele suscitou inimigos contra Salomão. Então, se nós analisarmos com bastante atenção o que foi dito pelo profeta Natan sobre a questão que o reinado desse a qual o Criador iria construir o templo não mais seria perseguido pelos filhos da perversidade, não se cumpre no reinado de Salomão. Tanto é que em Reis capítulo 11, verso 9 diz o seguinte: pelo que o Yahweh se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Yahweh, e o Criador de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disto, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Yahweh lhe ordenara. Por isso, disse o Yahweh a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolheu. Levantou o Criador contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Este era da linhagem do rei de Edom. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Peraí. Se o que o profeta Natan proferiu, que o reino desse que iria construir o templo, ele seria um reino de descanso, de paz, sem inimigos ao redor para o afligir, como aqui acontece com Salomão, tudo diferente do que foi dito pelo profeta Natan. Então, quando Salomão se refere que o Criador escolheu ele para fazer o templo de pedra, ou até o próprio Davi, que creio que não entendeu de uma forma espiritual o que foi dito pelo profeta Natan, e insistiu na construção daquele templo de pedra que é sombra do verdadeiro templo que é o Salvador, quem estava com a razão? O profeta Natan, que falou por parte da boca do Criador, ou o homem Davi e o homem Salomão? Bastante interessante essa pergunta. Eu vou ler aqui o 4º tópico. Voltando para Samuel capítulo 7, e vou abordar aqui o verso 12, capítulo 7, verso 12, que está aqui no 4º tópico. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti e estabelecerei seu reino. Pergunta: o reino de Salomão foi estabelecido para sempre conforme o verso 13? Ou Salomão descansou com seus pais e está até hoje sepultado lá em Yahushua Alaim? São perguntas bastante
interessante. Onde diz, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa promessa se cumpre de acordo com Lucas, na pessoa do Salvador, como está escrito em Lucas 1, 26 e 28. Vamos ler Lucas 1, 26 e 28 ao 28. Vamos ver o que diz o anjo sobre o Salvador. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Iarro para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Yahweh é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Iarro. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Iarro, o Yahweh, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o entre santo que há de nascer será chamado filho de Iarro. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para o Yahweh não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Yahweh, que se cumpra em mim conforme tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A questão seguinte é essa: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Pergunta: o reinado de Salomão teve fim? Todos que vieram consequentemente depois de Davi, todos os reinados de todos os descendentes de Davi teve fim. Porém, o reinado de Yahushua não terá fim, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É bastante interessante o que disse o anjo Gabriel, enviado da parte do Yahweh Yahweh. E confirmando o que foi dito pelo anjo, Pedro, quando recebeu o Espírito do Pai, ele entendeu quem era o verdadeiro Messias, em quem se cumpriria o que foi dito por parte da boca do profeta Natan. Ele entendeu em quem se cumpriu essas promessas. Tanto é que no capítulo 2, e o verso do 22 ao 36, Pedro, um contemporâneo que viveu com o Salvador Yahushua, ao qual foi testemunho ocular de todos os fatos, ele declara, anunciando as boas novas, ele diz o seguinte: Varões israelitas, atendei a estas palavras, e Yahushua ao Nazareno, varão aprovado por Iarro diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Iarro realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Iarro, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Inico.
ao qual, porém, Yahweh ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Yahweh, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção, o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Yahweh lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição do Messias, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Yahushua, Yahweh ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Yahweh, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Yahweh ao meu Salvador: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este e ao Ruxo, a quem vós crucificaste, Yahweh o fez Salvador e Messias. Então Pedro tinha uma consciência tremenda por parte do Espírito do Yahweh, que as promessas pronunciadas por parte do profeta Natan se cumpriu na pessoa do Salvador Yahushua. Esse texto é bastante esclarecedor sobre essa questão de quem foi prometido o templo. Quem construiria a casa, o templo? Salomão ou o Messias? Eu, particularmente, no entendimento que o Espírito do Pai ele me concedeu, eu entendo que é Yahushua o Salvador, o qual construiria casa, porque foi isso que o Pai prometeu. Eu, Davi, é quem vou fazer casa para você. Não é algo feito por mãos humanas. Eu, Davi, que vou fazer casa. Porém, Davi não entendeu e constituiu Salomão como rei e disse a Salomão que construísse o templo. Eu creio que isso foi uma jogada política. Davi tinha prometido ao Criador que Davi prometeu a Batseba que Salomão ele seria o sucessor e fez essa promessa no nome do Criador, do Yahweh, de Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, e cumpriu e entregou nas mãos de Salomão o reinado. Ainda no quarto tópico diz: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, estabelecerei seu reino e estabelecerei seu reino. Então essa pergunta eu já fiz, se o reino de Salomão durou para sempre, e a resposta é claro que não, isso se cumpre na pessoa do Salvador Yahushua. Outro tópico aqui bastante interessante, ainda outro ponto interessante aqui dentro desse quarto tópico é o seguinte: o profeta Natan ele diz que depois que Davi estiver morto, após Davi descansar com seus pais e estiver morto, é que ele suscitará o descendente que construirá a casa, o templo, não feito por mãos humanas.
quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Isso aí já é bastante claro no que eu li no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 22. Quem não viu, leia todo esse capítulo, que é bastante interessante. Mas tem algo aqui que devemos nos ater, prestar atenção, que é o seguinte: quando Salomão foi constituído rei, Davi estava morto ou ainda estava vivo? Porque segundo o que falou o profeta Natan por parte do Criador, o descendente surgiria depois que Davi estivesse morto, descansando com seus pais. Como diz o verso 12: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então levantarei depois de ti, o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Sabemos que o Salvador Yahushua, ele descende da linhagem de Davi. E sabemos também que Davi, quando instituiu Salomão rei, ele, logicamente, estava vivo. Vamos conferir essa passagem. Então não bate com o que foi dito pelo profeta Natan, por parte do Criador. 1 Reis, versos 11 e 49. 1 Reis, versos 11, 49. Primeira Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1, verso 11 e 49. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai apressa-te ao rei Davi e dize-lhe: não jurastes, ó rei, meu senhor, que a tua serva dizendo: teu filho Salomão reinará, reinará? Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Assentou-se, pois, Batseba ao rei na câmara. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na câmara. Era já o rei muito velho, e Abisag a sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e perguntou: o que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Yahweh teu Urim, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim,
e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo o teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Yahweh, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Yahweh, o rei de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai a Zadok o sacerdote, Natã o profeta e Benaia filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Zadok o sacerdote com Natã o profeta ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Aminal, assim diga o Yahweh, o rim do rei de meu senhor, como o Yahweh foi com o rei meu senhor, assim seja Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar a Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor o rei Davi constituiu rei a Salomão, e Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Urim que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Yahweh, o rei de Israel, que deu hoje quem se assenta no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um seu caminho. Então essa palavra foi dita, detalhe, essa palavra foi dita por Davi. É preciso entender o texto quando ele diz: Também disse o rei assim: Bendito o Yahweh, o rei de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Conclusão: Davi estava vivo quando Salomão assumiu o trono de Israel, conforme está escrito aqui no capítulo 1 de 1 Reis.
não bate com o que foi dito por parte da boca do profeta, o que foi transmitido pelo profeta a mando do Criador. Porque Davi estava vivo quando o Salomão ele assumiu o trono. E o que o profeta Natan disse foi o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Pegue esse texto, compare com Lucas, capítulo, se eu não me engano que eu li, acabei de ler Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, e compare com Atos, capítulo 2, verso de 22 ao 36. Matou a charada. Não tem mais interrogação sobre a questão do assunto. É bastante revelador essas passagens. Nada que foi dito pelo profeta Natan se cumpre na pessoa de Salomão, e sim na pessoa do Salvador Yahushua, a qual é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Bom, pessoal, esse assunto para mim já fechou. Só tenho aqui que ler sobre o quinto tópico, que diz o seguinte: o que quer dizer se vier transgredir, castigá-lo-ei? Essa é uma pergunta muito feita principalmente pelas pessoas do sistema religioso que não entendem esse texto e quer afirmar, com base no livro de Reis e no livro de Crônicas, palavras do rei Salomão e palavras de Davi, que é totalmente ao contrário da palavra que foi dita por parte do profeta Natan, dita a mando do próprio Salvador. Então, na balança, quem pesa? A palavra do Rei dos Reis, Yahweh, transmitida pelo profeta Natan, ou a palavra de um homem chamado Davi e do homem chamado Salomão? Aí é onde é que vem a grande interrogação que cada um leia e julgue. Quinto tópico: se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem e com açoite de filho de homem. Com certeza o Salvador Yahushua não transgrediu, porém ele foi açoitado, moído, castigado por causa das nossas transgressões, conforme descreveu o profeta Isaías 53, verso 1 ao 12. Tudo isso mesmo sem ter transgredido, ele sofreu por amor do seu povo. Quero ler aqui Isaías. Capítulo 53, verso do 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Yahweh? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Yahweh e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca.
O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Daí o motivo que o profeta fala que ele seria castigado. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, porque nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Yahweh agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Yahweh prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, e contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. É bastante revelador essa passagem do capítulo 53 de Isaías, que profetizou a respeito do padecer do Messias. Existe alguns estudiosos, principalmente o professor Fábio Sabino, que fez um texto dizendo que esse a qual o profeta se refere não é o Salvador Yahushua, não está se referindo a ele. Porém, todavia e entretanto, o que diz o Espírito Santo por parte do Filipe quando foi pregar ao eunuco? Diz o seguinte: correndo Filipe ouviu o profeta Isaías e perguntou. Ouviu ler o profeta Isaías. Então, o eunuco estava lendo, o eunuco que havia vindo lá do templo da adoração, ele havia vindo da adoração, e o Filipe o encontrou e o ouviu ler o profeta Isaías, como diz. Ele respondeu. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías, isso está no capítulo 8 de Atos, verso 30. E perguntou: compreende o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. A passagem que o eunuco está lendo é o capítulo 53 de Isaías. Agora, em quem eu devo acreditar? Na palavra do professor Fábio Sabino ou nas escrituras? Porque foi o Espírito de Yahweh que incitou a Filipe a aproximar-se do carro e a falar sobre o Salvador Yahushua. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Yahushua, o Salvador. Bom, gente, o bom é analisar a Escritura e reter o que é bom, e não ir pelos conselhos de pessoas que não entendem a Escritura. Ele pode saber o grego, o hebraico, o aramaico, pode saber o que for, para mim isso não interessa. E as convicções destas pessoas também não me interessam, desde que essas convicções fiquem para si próprio. Não venham a intervir no entendimento de outras pessoas que são, infelizmente, ainda meninos na fé. Porque a mim, que tenho um pouco de maturidade na fé, a mim não me engana, mas a muitos tem levado ao engano. Tanto ele como o Robert
e muitos outros. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto e espero ter chegado ao objetivo de levar um pouco do entendimento e conhecimento para aqueles que não têm o entendimento sobre a escritura. E analisem, examinem e retenham o que for bom. Desde já eu agradeço. Quem gostou, compartilha aí o vídeo, dá um like para que o canal seja divulgado por intermédio de compartilhamento, para que outras pessoas alcancem essa palavra e venham analisar os textos e chegar a uma determinada conclusão, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista escritural. Meu nome é Adenilson Simões, do canal Evidências Escriturais, e desejo a todos um forte abraço. Valeu!